Já fazem alguns dias que eu tenho refletido sobre essa palavra e creio que Deus deseja falar conosco nesse texto. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Pode se assentar. Meus queridos, esta palavra que nós acabamos de ler no livro de Tiago foi escrita aos cristãos que estavam espalhados em várias comunidades, em várias cidades. E Tiago tinha um objetivo ao escrever essa carta, que essa carta fosse realmente prática na vida do povo de Deus. O propósito principal de Tiago aqui é justamente isso. Ele enfatiza a fé em ação, a fé prática do cristianismo, que traz purificação, que traz limpeza, que traz mudança, que traz transformação na vida do povo de Deus. E ele vai ensinar como viver de maneira sábia neste mundo, de maneira santificada na presença de Deus, de maneira que realmente nós possamos fazer a diferença e honrar a Deus na face dessa terra. E por conta disso, ele começa logo falando acerca das dificuldades e provações que o cristão enfrenta. E a forma como nós devemos encarar as dificuldades que surgem diante de nós. E Tiago diz que as provações nos levam à maturidade, nos levam a crescimento. E nós precisamos olhar na perspectiva de Deus quando as provações surgem na nossa vida para nós enfrentarmos. Logo depois ele fala acerca da maneira de nos relacionarmos em sociedade, não fazendo acepção de pessoas, não valorizando alguns por conta da posição que ocupa e menosprezando outros por conta da situação que ela vive. Ele realmente trabalha que essa fé que é professada pelos cristãos, se ela não for acompanhada das obras, é uma fé morta, é uma fé impotente, é uma fé que não liberta, não transforma, não muda a vida da pessoa. E por conta disso, ele diz que nós temos que cuidar da forma como a gente fala, a maneira como nós falamos com as pessoas nos nossos relacionamentos, porque com essa mesma língua que nós adoramos a Deus no culto no domingo, essa mesma boca e essa mesma língua não pode amaldiçoar os homens nos outros dias. Não é prudente que seja assim, não é conveniente que seja assim. E aí ele começa a enfatizar a importância do cristão ser sábio na sua conduta.
de como se portar com sabedoria na sua caminhada cristã nessa terra. E aí ele levanta um assunto muito interessante, um assunto em que todos nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, onde enfrentamos dificuldades, que é justamente nos nossos relacionamentos com as pessoas. No geral, a maioria dos problemas que nós enfrentamos ocorrem justamente em nossos relacionamentos com o próximo. Dificuldades nas nossas relações com o próximo. E aí no capítulo 4 ele levanta justamente este assunto do relacionamento com o próximo. E de onde se origina as contendas, as desavenças, os desentendimentos entre o povo de Deus, porque a carta está sendo escrita para o povo de Deus. E olha a pergunta que ele faz no versículo 1, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? Ele quer que as pessoas olhem para si e descubram a origem das contendas, das desavenças que acontecem entre as pessoas. E então ele responde: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes. E ele começa a demonstrar que a origem das contendas está centralizada em desejos egoístas que surgem no nosso coração. Ele diz: da onde vem isso? Ele disse: você cobiça e não consegue, não tem. Você inveja e não consegue obter. Você luta e faz guerras. Você quer obter coisas, quer que os teus desejos se cumpram, quer que a tua vontade se estabeleça, quer que as tuas vontades sejam ouvidas, quer que os teus desejos sejam supridos. E quando nós deixamos que os desejos egoístas entrem no nosso coração, de fato nós vamos começar a ter problemas com as pessoas, porque as pessoas pensam diferente. E se nós pensarmos em que a nossa vontade deve prevalecer, os nossos desejos devem se cumprir, o que nós queremos precisa ser feito, logo nós encontraremos contendas. Nós encontraremos dificuldades no nosso relacionamento com as pessoas. Esses desejos egoístas, eles vão provocar guerras e disputas na nossa vida com as pessoas. Quanto mais nós queremos fazer cumprir os nossos próprios desejos, mais dificuldades nós encontramos com as pessoas, porque elas pensam diferentes. E esses prazeres descritos aqui, eles são em todos os sentidos. São vontades corporais, são desejos na área social, desejo em relação a posições, desejo em relação a atitudes e atos. Ele abrange várias áreas da nossa vida, mas o fato é que Tiago está apontando para uma área onde nós encontramos sérias divergências, onde a contenda se instala. Maus desejos. Desejos egoístas, onde nós queremos estar no centro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a proposta de Deus é outra. Qual é a proposta de Deus para nós como cristãos? Que nós o amemos de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E logo em sequência a essa orientação da parte de Deus, Ele espera que eu demonstre, você demonstre esse amor para com Ele, amando o próximo. Isso nós vemos com muita clareza lá em Mateus 25, quando Jesus, o dia que haverá de reunir as nações na sua presença e julgá-las, Ele vai separar as ovelhas dos cabritos, diz o texto.
E para as ovelhas ele vai dizer: venham, benditos do meu Pai. Eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso e você foi me visitar. E aquelas pessoas dirão: Senhor, quando é que nós fizemos isso para o Senhor? E ele disse: quando vocês fazem isso aos meus pequeninos, é a mim que vocês fazem. Ou seja, nós demonstramos o nosso amor para com Deus quando nós também amamos o nosso irmão, quando nós expressamos amor às pessoas. E amar as pessoas não é um sentimento apenas, mas é um ato de amor que nos leva a aliviar as cargas uns dos outros. E quando nós centralizamos desejos egoístas, nós começamos a pensar no nosso próprio benefício, na nossa própria vontade, nos nossos próprios interesses, e começamos a romper com o princípio que Deus nos chamou a viver, que é amar a Ele e demonstrar isso amando as pessoas. Esses desejos mundanos, eles são egoístas e buscam a autossatisfação, ainda que seja necessário ignorar o amor ao próximo. Se você olhar ali no capítulo 3 de Tiago, no verso 13, ele vai falar da sabedoria de Deus, que Ele nos chama a viver. E ele diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante um condigno proceder às suas obras. Mas se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois é pacífica, é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Ele começa a apontar para a sabedoria de Deus, que é movida em mansidão, que é movida com indulgência, ou seja, com espírito respeitador, atencioso aos sentimentos dos outros. É semeada em paz essa justiça, para aquele que promove a paz. Mas ele mostra que a sabedoria, muitas vezes, a falsa sabedoria, ela é egoísta. E é por isso que ele diz aqui, que onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Aí toda sorte de contendas, porque as pessoas começam a querer fazer valer a sua vontade, o seu pensamento, o seu direito, os seus interesses, e aí se origina toda sorte de coisa ruim e contenda. E Tiago está mostrando aonde surgem esses problemas na nossa vida, que afetam tanto a nossa vida. As rixas, as desavenças vão surgindo através desses desejos maus que se instalam dentro do nosso coração. E Tiago está apontando para isso. Mas é interessante, irmãos, que quando os sentimentos egoístas, onde nós queremos fazer valer a nossa vontade, e por conta disso muitas vezes quebramos princípios do Senhor para fazer essa vontade se estabelecer, isso acaba trazendo guerra no nosso interior. Veja ali no versículo 2, ele diz: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Prazeres que lutam dentro de você. Esse militar é a ideia de um exército que está guerreando pelos seus interesses, e é um fato. Quando nós
queremos satisfazer um desejo nosso de conquista, ou seja, lá do que for, e isso se torna prioritário na nossa vida, muitas vezes o que vai acontecer? A guerra já começa dentro de nós, principalmente quando aquele desejo é egoísta, quando aquele desejo não olha para os outros. Dentro de nós já há um conflito, porque lá no nosso íntimo há uma ministração: você está sendo egoísta, a coisa não é bem assim, nós sabemos, e isso já nos perturba, e muitas vezes nós tentamos nos convencer e procurar argumentos para tomar aquela atitude, porque é um desejo forte que está no nosso coração de caminharmos naquela área, e aí nós queremos por vezes achar respaldo até mesmo na Bíblia, para que se realize aquilo, para que nós façamos aquilo, mas lá no íntimo, há uma confrontação já dentro do nosso coração. E sabe, queridos, quando nós tocamos esse desejo egoísta para frente, ele não somente causa guerra dentro dos nossos membros ou no nosso interior, mas começa a gerar um conflito fora também, porque é algo que não visa o bem dos outros. É interessante que ele diz: você luta e não consegue, você batalha e não tem. E aí ele mostra que realmente esse desejo é egoísta e orgulhoso, pensando somente em si. Ele diz: você não consegue porque você não pede. A ideia aqui de não conseguir porque não pede, é porque muitas vezes nós queremos alcançar as coisas realmente na força do nosso braço. Nós achamos que damos conta, nós achamos que temos capacidade de resolver tudo, que não precisamos pedir para Deus, nós damos jeito. E a autossuficiência nossa muitas vezes nos leva a realizar as coisas e a tomar atitudes e a buscar e querer alcançar certas coisas que o nosso coração deseja, porque nos achamos autossuficientes, nós não pedimos, nós não temos a sensação de que realmente dependemos da graça de Deus, e Tiago trabalha isso. Ali no capítulo 4, no versículo 13, ele diz: atendei agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vocês não sabem o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, você deveria dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Sabe, eu vou fazer, e a gente vai longe, como se nós tivéssemos o domínio, como se nós tivéssemos o controle, como se nós tivéssemos condições de realmente conduzir todas as coisas. E Tiago antes ele diz: vocês lutam e não conseguem, porque não pedem, porque tentam fazer sozinhos, porque acham que dão conta. E ele escreveu isso para aquela comunidade, e isso deve nos trazer um ensino. Aqui no livro de Tiago mesmo, no capítulo 1, versículo 17, ele diz algo interessante: não vos enganeis, verso 16, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Às vezes esquecemos isso. Toda boa dádiva, todo presente, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E muitas vezes nós estamos lutando,
querendo alcançar certos desejos que por vezes são egoístas, e Ele mostra que nós não recebemos, porque nós não pedimos, nós tentamos fazer na força do nosso braço. Mas nós precisamos lembrar de que Deus espera que nós sujeitemos nossa vontade a dEle. Apesar das capacitações que eu e você recebe de Deus, nós dependemos da graça de Deus para vencermos e alcançarmos qualquer coisa na nossa vida. Isso me faz lembrar de Pedro, um dia em que Jesus estava pregando para a multidão, e Pedro estava com alguns discípulos lavando as redes, porque tinha pescado a noite inteira, não pegou nada. E Jesus chegou, entrou no barco dele, se afastou um pouco da praia, e depois de ter ensinado, disse para Pedro, para que lançasse as redes, que botasse o barco mais para dentro do mar e lançasse as redes. E Pedro, como pescador que era, ele disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Como profissional, nós fizemos o trabalho na melhor hora da pesca, e não deu nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Fundamentado no que o Senhor diz, nós vamos lançar as redes. E o texto diz que encheu-se tanto de peixe naquela rede, a ponto de Pedro chamar um outro barco e encher os 2 barcos e quase irem a pique, por causa da bênção do Senhor naquela pescaria. Pedro disse: eu vou fazer do teu jeito. A minha experiência diz isso, a minha capacidade diz isso, o meu entendimento diz isso, mas eu vou ficar com o que o Senhor diz. Eu não vou fazer na força do meu braço, eu vou fazer na força do teu braço. E a bênção veio. Mas ele mostra um outro lado, não somente aquele de nós lutarmos e querermos alcançar as coisas na força do nosso braço, a ponto de nem pedir a Deus. Ele mostra que, por outro lado, muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, mas realmente elas estão enquadradas dentro desses desejos egoístas. E quando nós buscamos a Deus apenas com desejos egoístas, o texto diz que Ele não responde. Você já pensou se Deus nos desse essas coisas egoístas que nos distanciam cada vez mais de Deus, que nos levam cada vez para mais longe dEle? Louvado seja Ele, porque Ele não nos dá as coisas que nós pedimos egoístamente. Ele não nos dá. A busca para com Deus, no contexto aqui, era apenas para satisfazer os próprios desejos, sem a busca para um avanço espiritual na santidade e devoção. E isso deve nos fazer pensar, irmãos, a nossa busca para com Deus, ela está focada em quê? Apenas em que Deus nos supra em necessidades temporais? No que se resume a nossa busca para com Deus, as nossas petições, o nosso clamor? Que desejos são esses que estão dentro do nosso coração? Eles são desejos egoístas? Eles se resumem apenas a coisas temporais e transitórias, ou realmente nós buscamos a Deus pelas coisas que nós precisamos, sim, mas entendendo que Deus está querendo trabalhar na nossa vida, querendo moldar o nosso caráter, querendo nos tornar parecidos com Cristo. Será que nós esquecemos por vezes que Deus está querendo nos moldar a imagem do seu Filho, para que nós possamos refletir do caráter dEle? Será que nossa busca para com Deus tem a ver com busca de transformação do nosso caráter? E isso deve nos levar a pensar, irmãos, quantas das tuas orações são com o propósito de que Deus mude o teu caráter? Que Deus mude teu comportamento, que Deus mude tua conduta, que Deus mude o teu procedimento?
Quantas das nossas orações realmente estão focadas no sentido de honrar a Deus, no sentido de glorificar a Ele pela nossa maneira de viver como filhos de Deus nessa terra? A busca de Deus para viver uma vida consagrada e dedicada, no caso destas pessoas a quem Tiago escreveu, não estava em primeiro plano no sentido de honrar a Deus. A palavra do Senhor diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque o reino. Busque viver de acordo com o reino de Deus, o governo de Deus, debaixo do governo de Deus, vivendo a justiça de Deus. E tudo que você precisa e é necessário para a tua vida, Ele vai te acrescentar. Mas quando nós queremos as coisas, e queremos que elas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, e nós insistimos em desejos apenas pensando nos nossos interesses, muitas vezes essas coisas não serão ouvidas, porque elas vão nos distanciar mais ainda do Senhor. Eu estava lendo tantas coisas sobre esse assunto, e li uma frase no Champlin que no primeiro momento que eu li me chocou. E essa frase diz assim: a oração feita com espírito ganancioso é como a de um bandido que pede sucesso para seus assaltos. Pedir coisas que vão nos fazer errar mais, que vão nos distanciar da essência, do princípio de caminhada com Deus, é querer pedir coisas que vão nos distanciar dele, é querer pedir como esse assaltante, pedir a bênção de Deus para um assalto. Então, Tiago, ele primeiro demonstra muitas lutas que você enfrenta nos relacionamentos, nas guerras e conflitos internos que você sofre, são por causa de desejos maus, que eles estão dentro de você e a ponto de muitas vezes procurar fazer, nem pedir a Deus, porque você acha que dá conta, e você luta e não tem, e não consegue. Mas sabe, outras vezes você até pede para mim, mas é algo ruim, não é bom o teu pedido te distancia de mim, te afasta de mim, é um desejo egoísta, que só visa o teu próprio interesse, e aí Deus não pode atender. E a primeira lição que a gente aprende é isso, que muito dos problemas que nós enfrentamos, a origem de muitas contendas e guerras interiores tem a ver com desejos egoístas que estão dentro do nosso coração. Mas logo em seguida, Tiago, ele mostra algo interessante, que a profissão de fé em Deus e a adoção do padrão mundano são incompatíveis. Professar que sirva a Deus, que ama a Deus, que eu sou servo de Deus, mas adotar padrões mundanos, são incompatíveis. E é justamente por conta disso que a partir do verso 4 ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Olha que coisa interessante. Essa palavra infiéis, talvez na Bíblia que você tem, na versão que você está lendo, está escrito adúltero, ou adúlteras, ou adúlteros e adúlteras. E na verdade esse é o sentido mais apropriado na interpretação. Porque ele tem a ideia de que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. No Antigo Testamento, Deus não fez uma aliança com Israel de compromisso e fidelidade, uma aliança como que de casamento.
Eles fizeram uma aliança de que caminhariam com o Senhor, de que buscariam viver dentro dos seus padrões, que viveriam para honrar e glorificar Deus na face da terra. Eles assumiram uma aliança com Deus. E muitas vezes nós vamos encontrar Deus falando com o seu povo de Israel no Antigo Testamento, dentro desse conceito de marido e mulher, dentro desse conceito de aliança. Por exemplo, em Oséias 9:1 diz assim: não te alegres, ó Israel, não te exultes como os povos, porque te prostituístes, abandonando o Senhor teu Deus. Falando com o povo como se eles tivessem se prostituído, como se num relacionamento de aliança, a outra parte se prostituiu, se corrompeu. Isaías 54:5, ele diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor é o teu marido, é dentro desse conceito de aliança. Nós fizemos um compromisso. E ainda Jeremias 3:20, ele diz assim: mas como a mulher trai o seu marido, assim você me traiu, sou eu o Senhor que está falando. Então a ideia de Tiago aqui, quando Deus está falando com o povo, ele mostra que se nós adotarmos os padrões do mundo, isso é incompatível para quem professa que tem aliança com Deus. E é por conta disso que ele diz adúltero. A palavra adúltero significa alguém estabeleceu uma aliança com uma pessoa e agora se entregou a outro. E é essa a ideia que ele traz aqui. Ele diz: se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Pense na relação de um casal em que uma pessoa que quer seduzir a tua esposa, ela acaba sendo amiga de uma pessoa que quer seduzir a sua esposa. Como é que fica você e ela? É sério, não é isso? É essa a ideia que ele passa aqui. Se você quer ser amigo do mundo, nós assumimos um compromisso e você vai para o outro lado. Você está adulterando espiritualmente contra mim. Olha que coisa forte. Mas sabe, irmãos, essa amizade com o mundo, ela tem a ideia de adotar padrões e princípios que não edificam, enquanto nós negligenciamos a santidade na presença do Senhor. Essa amizade com o mundo busca a entronização do eu, a minha vontade sobrepuja de Deus. A preocupação demasiada com a prosperidade, quando Deus diz: procure primeiro a mim, a minha justiça, o meu reino, e eu acrescento o que você precisa. A busca pelo status, pela posição, deixando em segundo plano os valores espirituais. Eu dou primazia para o que é secundário. Eu inverto as posições. E aí vou adotando um padrão que o mundo tem. E por que esse padrão que o mundo tem não é bom? Porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Está debaixo de forte influência maligna. E que realmente nos afasta de Deus. Mas Deus me ama e ama você profundamente. É por isso que Ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. A palavra ciúme aqui é com zelo. O Espírito de Deus anseia por mim e por você com zelo. Ele fez habitar esse Espírito em mim e Ele anseia por mim e por você com zelo. Ele nos ama.
E é por isso que Ele não divide a nossa vida com o mundo. Ele nos chama para andar de perto com Ele. Ele nos chama para nos mantermos firmes no propósito, na aliança, porque os padrões do mundo são incompatíveis com a pessoa que professa a fé em Deus. Eles não podem fechar. Mas Deus nos ama, e olha o que Ele diz na sequência: antes Ele dá uma graça maior. Embora o mundo nos assedie com os seus desejos egoístas e que induzam ao egoísmo, que vai na contramão do que Deus propõe para nós como povo, Deus está disposto a dar uma graça maior. Deus está disposto a dar uma graça maior, porque Ele anela por nós com zelo, e Ele pôs o seu Espírito em nós. Mas o que é interessante é que essa graça maior, ela é condicional, ela é dada aos humildes e não aos orgulhosos. Veja que o texto diz: Deus resiste ao soberbo, ou Deus se opõe ao soberbo, mas dá graça para quem é humilde, favorece aquele que reconhece suas dificuldades, suas limitações, suas fraquezas. Enquanto nós estamos na posição de que eu posso, eu consigo, eu faço, eu vou, eu quero, é do meu jeito, é no meu tempo, eu não tenho essa graça especial de Deus, essa graça maior. Mas quando você é humilde e diz: Senhor, eu tenho falhado aqui, eu reconheço que tenho tido desejos egoístas, vontades egoístas, que tem trazido problemas, conflitos internos, mas também conflitos com os outros. Eu reconheço que tenho feito isso. Quando a gente é humilde, Ele diz que Ele vai dar uma graça maior. Mas enquanto eu me mantenho na posição de que eu sou, de que eu consigo, de que eu sou autossuficiente, de que eu faço, que eu posso alcançar mesmo sem pedir, que eu não dependo de Deus, mesmo estando na igreja, eu não conto com essa graça, porque Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas Ele sempre vai dar graça para quem? Para quem é humilde. E então depois de primeiramente Ele apontar a origem das contendas, das dificuldades, das rixas, dos conflitos internos que nós temos, Ele nos chama a prestar atenção para que nós não nos amoldemos aos princípios do mundo, porque não vai fechar, não vai dar certo, nós vamos resistir à ação de Deus e nós vamos estar em oposição a Deus nesse sentido. Então a partir daí Ele nos chama a atenção para que a gente realmente se aproxime de Deus, se volte para o Senhor, e Ele mostra como fazer isso. Versículo 7 ele diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu me aproximo de Deus? Se sujeita a Ele. Sabe, irmãos, enquanto o ser humano não decide fazer a vontade de Deus de coração, não tem como mudanças serem operadas na nossa vida. Se sujeite esteja disposto a obedecer Deus, queira fazer a vontade de Deus. Será que nós queremos realmente fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus está descrita na sua palavra. Será que nós meditamos na palavra com o objetivo de fazer a vontade de Deus, de tomarmos as atitudes que Deus ensina na sua palavra, ou nós aproximamos de Deus e da sua palavra apenas para compreender como Deus pensa? É diferente. Sujeite-se a Deus.
decida que você vai viver do jeito dele. Só depois de você decidir que vai fazer do jeito dele é que você consegue resistir ao diabo, porque o diabo vai propor muitas coisas que não são de Deus, que são mundanas, que são egoístas, que são egocêntricas, que faz com que o ser humano ande na contramão de Deus. Como é que eu vou resistir ao diabo com todas as suas propostas e assédios no dia a dia, se eu não tiver decidido me sujeitar a Deus? Eu não vou conseguir. Enquanto nós não tomamos uma posição firme de sujeição a Deus, nós não conseguimos resistir ao diabo. A gente cai nos engodos dele, a gente cai nas ciladas dele, e quando vê, já foi. Aí vem o dano, vem a angústia, vem a tristeza, vem as consequências. E é por isso que em 1 Pedro 5, 8, 9 diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Olha só, eu estou firme no propósito de servir a Deus, eu não aceito essa proposta, porque isso não é de Deus. E eu decidi que eu vou servir a Deus, que eu vou seguir Cristo, que eu vou andar do jeito dele, eu não vou me amoldar aos padrões do mundo, porque eles estão sendo influenciados grandemente pela ação do maligno. E quando nós resistimos ao diabo, a palavra de Deus diz que ele foge de nós. O que essa palavra quer dizer? Às vezes nós dizemos: Senhor, eu não consigo, eu luto nessa área, eu tenho dificuldade nessa área, eu não consigo, é mais forte do que eu. Mas será que nós realmente tomamos essa posição de sujeição a Deus? Nós estamos determinados a fazer a vontade de Deus, a ponto de resistir, porque o texto está dizendo que se você resiste ao diabo, ele foge de você. O texto diz isso. Resista e ele foge de você. E ele nos chama a isso. Então nós nos aproximamos de Deus quando a gente primeiramente se sujeita ao Senhor, em segundo, resistindo ao diabo, sabendo que ele vai fugir quando nós resistimos. E em terceiro, na busca de nos aproximarmos de Deus, ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a você. Se achegue a ele, se aproxime de Deus, queira fazer as coisas do jeito dele, vá se achegando a ele, se achegue a Deus, se achegue a sua palavra, se achegue aos seus princípios, se achegue a ele em oração, se achegue a ele, converse com ele, se envolva com ele, se achegue a ele, gaste tempo com ele. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, diz o texto. Eu preciso me achegar. Quanto mais eu me achego a Deus, mais ele revela coisas que eu não notava e não percebia. Você já notou isso? Quanto mais você chega perto de uma luz, mais você vê os detalhes das coisas que estão ali perto daquela luz. Quanto mais longe a luz está, menos a gente enxerga de sujeira e de defeito. Mas quanto mais luz, quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu enxergo como Deus vê, mais eu sinto como Deus sente, mais eu percebo como Deus percebe. E é por isso que ele diz: se achegue a Deus. E na sequência ele diz: limpe as mãos, pecadores. Limpar as mãos tem a ver com a prática do que nós fazemos hoje, né? Ele está dizendo: deixe de praticar aquelas coisas que no contexto tem a ver com orgulho, interesses pessoais, egoístas, autoexaltação, amizade com o mundo. Deixe essas coisas, limpe as mãos,
pare de fazer essas coisas. Deixa de ser egoísta. Deixa de querer fazer valer só o teu desejo e pensar só em você. Limpe as mãos. Deixa de ser amigo do mundo. Deixa de praticar isso. Mas ele vai mais além do que isso. E ele diz: e você de espírito vacilante, purifique o vosso coração. Não é só deixar de fazer. Talvez muitas coisas a gente deixa de fazer por conta da circunstância, mas lá dentro o coração quer. Só não fez porque não deu no jeito. Porque se tivesse se alinhado e favorecido, se tinha feito. Eu não fiz porque não convinha na hora, porque não deu certo, mas no coração eu quero. E aí ele diz: limpe as mãos, mas você que é inconstante, limpe o coração, tire lá de dentro, trabalhe o teu íntimo lá de dentro. Não sirva o Senhor no momento que convém, mas quando as coisas tomam outro rumo, você serve ao mundo. Não seja dividido, não seja coração vacilante. Ele está dizendo: saia de cima do muro, limpe o coração, tire de dentro de você isso, limpe isso de dentro de você, trabalhe isso dentro de você. Olha o que ele chama a gente a fazer. Limpe as mãos, pare de fazer na prática, mas você tem que tirar do coração, porque vai surgir outras oportunidades, e se não saiu do coração, se não foi dessa vez, cai na outra, porque ainda está dentro. E ele chama a purificar o coração. Deus, Ele espera que nós tenhamos uma mudança real, não apenas uma mudança externa, mas uma mudança do íntimo do coração. Isso nos faz lembrar o texto de Joel capítulo 2, versículo 12 em diante, quando ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, grande em benignidade. De todo o coração, a conversão, a volta para Deus de todo o coração, não apenas de uma maneira aparente, mas profundamente. Por isso que ele diz: rasgue o coração e não a veste. Não seja superficial na tua espiritualidade, seja profundo na tua espiritualidade, seja de coração, rasgue o coração, e não apenas as vestes. Volte para o Senhor, porque Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade. Olha que Deus maravilhoso que a gente serve, um Deus tremendo. E aí na sequência ele diz: senti vossas misérias, lamente, chore, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, ele diz: demonstre isso para Deus, um reconhecimento, sinta a tua miséria. E sabe, irmãos, Deus espera que a gente comece a olhar mais profundamente para dentro de nós, que a gente comece a olhar para as nossas mazelas, e a gente comece a limpar nosso coração, que a gente comece a limpar as nossas mãos, que a gente sinta as nossas misérias. É tão fácil ver as misérias dos outros, não é? É tão fácil falar das misérias dos outros, dos defeitos dos outros, das dificuldades que os outros têm, mas o texto diz: sinta as tuas misérias, olhe para dentro de você, limpe as tuas mãos, limpe o teu coração, se sujeite a Deus, resista ao diabo, olhe para dentro de você, e Ele nos chama para isso.
E por fim ele conclui: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Deus quer exaltar você e a mim. Ele quer nos colocar em posição de honra, sim, na sua presença. E ele volta ao assunto da humildade. Lembra que Deus dá graça maior para o humilde, mas resiste ao orgulhoso? Ele está dizendo, seja humilde. Ele volta a esse assunto. Eu vou te dar uma graça maior, seja humilde. Mas que humildade é essa? É o que ele descreveu. Se sujeita a Deus, resista ao diabo, aproxime-se de Deus, limpe as mãos, purifique o coração, demonstre através de uma tristeza real por ter cometido certos erros para o Senhor. E Ele te exalta. Porque Ele é compassivo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é grande em misericórdia e amor. Se volte para mim, diz ele, seja humilde, e eu vou te exaltar. Então eu queria orar com você nessa noite, você que me ouve, em casa também. Vivemos um tempo de muitas adversidades, crise financeira, problema na área da saúde, crise política, isolamento. E esse é um tempo propício para nós sentirmos nossas misérias, para nós analisarmos a nós mesmos, para nós lavarmos nossas mãos, para nós purificarmos o nosso coração, para nós realmente nos colocarmos em uma posição de humildes diante de Deus, para que Ele nos exalte diante de tudo que nós enfrentamos e vivemos. E eu queria orar com você. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí no teu lugar. Fale com Deus. E eu quero desafiar você durante esta semana a sentir tuas misérias, a olhar para dentro de você, a meditar na palavra, a sair de cima do muro, a não ser mais vacilante, conforme convém estar com o Senhor, conforme convém, adota o padrão lá de fora. Não, eu vou me sujeitar ao Senhor, eu vou resistir ao diabo, e eu vou vencer as áreas que eu tenho me debatido. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e vou deixar de ser egoísta e pensar apenas nos meus desejos, nas minhas vontades, no que eu quero, porque na medida que eu buscar ao Senhor, em primeiro lugar, Ele vai acrescentar todas as outras coisas que forem bênção e necessárias na minha vida. Eu queria que você orasse ao Senhor nesse momento aí, fale com Deus. Pai santo e maravilhoso, o Senhor colocou o Teu Santo Espírito em nós, e Ele zela pela nossa vida.